Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o mercado de energia. Eu sou Gustavo Sarti e tenho comigo hoje Beatriz Nogueira, da Prime Energy. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Beatriz, se apresenta e fala um pouquinho do seu trabalho na Prime Energy. Eu trabalho aqui na equipe de Middle Office e aqui na Prime Energy a gente separa a equipe de Middle Office em duas partes, sendo uma delas a de projeção de preços, que é onde eu trabalho, onde eu estou focada, e a segunda parte de análise de risco e regulatório, entre outras coisas. Eu vou fazer uma pergunta que pode soar boba para vocês que estão aí no dia a dia, mas para mim e para o pessoal que está escutando, talvez não seja. O que é Middle Office? Pode-se dizer que a Middle Office é o BI de outras empresas, né, do mercado. No mercado de energia, acabou convencionando se chamar essa parte de que cuida de análise de risco, de análise de dados, de projeção de preços, de análises de forma geral de coisas que vão impactar o mercado de energia de Middle Office. Então é como se você fosse uma analista de dados, uma cientista de dados, alguma coisa assim. É próximo disso. Agora, entrando especificamente na nossa conversa de hoje, a primeira coisa que eu queria te perguntar é: o que é PLD? A gente sabe que isso tem a ver com o mercado de curto prazo, que é uma coisa importante dentro de como você calcula o preço da energia elétrica, mas explica para o nosso público o que é PLD. O PLD é o preço da liquidação das diferenças, ele é calculado pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e ele é usado para cálculo das diferenças dos contratos, né? O próprio nome já diz, né? Liquidação das diferenças. A CCE, ela vai fazer ali uma contabilização que ela vai bater quanto que o cliente tem previsto em contrato de consumo de energia e quanto que ele de fato consumiu, ou no caso das geradoras, o que ele gerou. E se tiver alguma diferença entre esses dois montantes, essa diferença, se ela for positiva, ou seja, se o cliente consumiu mais do que estava previsto em contrato, então esse cliente vai pagar essa quantidade a mais que ele consumiu, que ele ficou exposto, a preço de PLD, e caso ele tenha consumido menos do que estava previsto em contrato, essa sobra de energia ele pode vender no mercado de curto prazo. Eu vou tentar facilitar aqui para quem está ouvindo a gente, então. Eu posso dizer que o PLD, então, seria um valor para a energia que vai ser usado só quando o consumidor usou energia a mais ou a menos do que ele estava previsto em contrato no Mercado Livre. É isso? Isso mesmo. E você falou do MCP, do mercado de curto prazo. Como é que funciona esse mercado? Ele está acessível para todo mundo? Isso daí é uma coisa específica do mercado livre de energia? Está também relacionado com o mercado cativo? Como é que funciona o mercado de curto prazo? O mercado de curto prazo ele acontece nos 6 primeiros dias úteis do mês e participam dele geradores, comercializadores e consumidores livres. E aí, quando a CCE faz a contabilização, ela vai fazer a contabilização do que foi consumido no mês anterior, né? E a consultoria da Prime vai checar esse montante com o que está dentro de contrato, ver se o consumidor ficou exposto. E aí, no caso dele ficar exposto, ele vai ter que pagar ali um a mais. E pode ocorrer também dele consumir menos energia do que ele contratou. E aí, nesse caso, se ele tiver uma energia, se ele consumir menos do que ele contratou, essa diferença ele pode vender ali no mercado de curto prazo. Qual que vai ser a operação feita ali durante o mercado de curto prazo? Qual que vai ser o valor a ser pago, o valor a energia a ser vendida? Esses detalhes todos, eles são sempre direcionados aqui pela nossa equipe de gestão, e esse direcionamento sempre vai ser feito para que garanta ali o melhor negócio para o cliente, porque a gente nunca quer que o cliente saia perdendo dinheiro, né? E isso tudo vale principalmente para o mercado livre, né? Como é que fica o mercado cativo? É influenciado pelo curto prazo também? Não é? Como é que funciona? O mercado cativo ele é afetado através das distribuidoras e das geradoras contratadas no cativo, e o consumidor final, o consumidor cativo, ele é afetado através da tarifa. Isso porque a distribuidora, se ela está exposta no mercado de curto prazo,
ela vai repassar essa exposição ao consumidor, e aí isso acontece através da tarifa, e os ciclos tarifários, eles acontecem a cada 12 meses. Você falou que o mercado de curto prazo acontece nos 6 primeiros dias, e 6 primeiros dias são os dias de contabilização, né? Então você acompanha no mês todo, nesses 6 primeiros dias do mês, acontece uma contabilização ali que vai ser o que consumiu-se a mais ou a menos no mês anterior, correto? Isso mesmo. E o quão curto é esse curto prazo? Os valores são medidos hora a hora, dia a dia? Como e quando variam esses valores? A energia consumida é verificada hora a hora e o PLD, ele também é horário. Então daí que vem as ideias de horário de pico. Se eu precisei continuar com a produção da minha fábrica num horário de pico, ou seja, no horário mais quente do dia ou alguma coisa do tipo, o PLD daquele horário específico vai influenciar, ou pode influenciar, no fim das contas, no fim do mês, quanto eu vou pagar a mais. É isso? Na verdade, depende. Em alguns dias nós vemos o PLD destoando bastante, em algumas horas do dia, ficando bem mais caro. Em geral, quando isso acontece, é justamente por conta de pico de demanda, né? O consumo de energia, ele está muito alto naquele momento e por isso o preço sobe naquele momento. Depende se ele vai ficar, esse consumidor, se ele vai pagar mais caro ou não, por conta desse pico de demanda e esse pico de preço que aconteceu naquele dia, vai depender muito de como foi feita a contratação dele. No começo eu falei depende, porque essa diferença para o cliente ficar exposto pode acontecer por conta do montante total de energia que ele consumiu efetivamente, comparando aí com o que foi contratado efetivamente. E o que influencia nesse preço? Questão climática, o que mais? São 3 variáveis principais que influenciam no preço, que são chuva, carga e os reservatórios. Nossa matriz elétrica hoje é composta principalmente de hidrelétricas, então por isso que a chuva e os reservatórios eles são tão importantes. Os reservatórios, porque algumas usinas hidrelétricas elas possuem reservatórios, e isso daí é como se fosse uma grande caixa d'água que a gente pode utilizar ao longo do ano, quando não tem chuva, para gerar energia elétrica. As chuvas elas são bastante importantes porque elas vão encher esse reservatório, né, encher essa grande caixa d'água, e depende muito do volume, do locacional dessa chuva, qual que é a periodicidade que ela acontece, qual que é o intervalo entre uma chuva e outra, entre outros fatores. A carga ela é bastante importante porque o ONS ele vai fazer uma projeção de carga, de quanto que vai ser consumido efetivamente de energia e vai verificar quanto que a gente tem, quanto que há no sistema naquele momento para fazer o suprimento daquela energia. Então, os reservatórios, eles estão bastante cheios, há bastante chuva, eu preciso ligar termoelétricas, eu tenho fontes eólicas e solares que podem ser utilizadas naquele momento, e aí tudo isso vai compor aí o suprimento de energia e tem uma relevância aí para a formação de preço. Legal. E mudando um pouquinho a perspectiva que a gente está falando, a gente tem alguma mudança regulatória olhando para o mercado de curto prazo nos próximos tempos? Teve alguma recente? Vai ter alguma nos próximos meses, anos aí que a gente está de olho? Tem uma mudança para acontecer para 2023, que é uma mudança de metodologia de formação de preço. Passam a participar da formação de preço alguns novos parâmetros que eles servem para dar maior segurança de suprimento de energia. Isso acaba resultando em elevação de preços e uma volatilidade bem maior dos preços. Em cenários em que a gente tem bastante chuva, como nosso sistema é muito dependente das chuvas por conta de ser majoritariamente composto de hidrelétricas, esse preço não é tão afetado assim. Mas a gente percebe que tem uma volatilidade maior e que os preços tendem a ficar mais caros para ter maior confiança de garantia de suprimento lá no final do horizonte. Essas mudanças, elas são determinadas pela CEPAMP, que é um comitê que vai estudar toda a questão metodológica dentro da formação de preço. Eles escolhem a cada ano ou a cada 2 anos, eles escolhem temas específicos para serem estudados, para tentar fazer com que o preço ele se aproxime cada vez mais da realidade e dar um sinal cada vez melhor de preços. A gente escuta falar sobre várias entidades do setor elétrico. CEPAMP não é uma muito comum da gente ouvir falar. Quem é a CEPAMP e o que eles fazem? A CEPAMP é a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico. É um nome enorme e é um grupo que é responsável por estudar as metodologias para a formação de preço.
E além deles, quem mais que está nesse setor de governança do setor elétrico que pode envolver isso? Esses órgãos são o MME, que é o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, que é a agência reguladora, o ANS, que é o operador nacional do sistema, então a gente tem que ficar de olho nele para a parte de operação do sistema em si. A CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que aí vai fazer toda essa parte financeira, né, do setor. E tem o Comitê CMO-PLD, ele acaba cuidando de alguns temas bastante específicos dentro da formação de preço, que acabam não caindo debaixo do guarda-chuva da CEPAM. Beatriz, muito obrigado por vir conversar com a gente hoje sobre o mercado de curto prazo. Foi fantástico ter você por aqui. Deixa o seu tchau pro pessoal. Obrigada pelo convite e espero que tenham gostado. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast. Para mais informações sobre o mercado de energia, acesse primeenergy.com.br.